Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que alegria! Hoje a igreja, nesse dia 3 de junho, celebra a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus Cristo. É a solenidade que nós conhecemos pelo nome de Corpus Christi. Estamos, durante o ano litúrgico, meditando o Evangelho segundo São Marcos. Então é ele que vai nos dar a direção na festa desse ano do corpo e sangue de Jesus. Vamos lá. A primeira leitura é do livro do Êxodo, capítulo 24, versículos 3 a 8. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. Com o salmista nós iremos rezar o Salmo 115. E é assim que a gente vai rezar: eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Repetindo: eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A segunda leitura é da carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 15. O sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Escutemos atentamente o Santo Evangelho deste dia tão solene. Marcos capítulo 14, versículo 12 ao 16 e versículos 22 ao 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade, e encontraram tudo como Jesus havia dito, e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador de 7 dons, que ilumine a nossa mente e o nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Querida irmã, querido irmão, o tema para a nossa reflexão desse dia é pacto de sangue. Isso mesmo que você escutou, pacto de sangue. Nesses tempos em que vivemos, onde é muito comum os pactos com as mais variadas coisas, ideologias, ídolos, etc., temos diante de nossos olhos essa belíssima liturgia da palavra na festa do corpo e sangue de nosso Senhor, que vem nos convidar para lembrarmos do pacto, isto é, da aliança que Deus fez conosco por meio do sacrifício de seu único Filho. Difícil nos é falar às pessoas deste mundo sobre um compromisso perene e definitivo com Deus, quando muitos estão apaixonados demais pelas coisas da terra. Ainda que poucos
até mesmo os batizados e crismados, ainda que poucos deles queiram ouvir a mensagem do Evangelho e conduzir sua vida a partir dos valores ali contidos, é mister anunciarmos com mais ênfase, ainda mais, que sem Deus a vida se torna impossível. A primeira leitura desta solenidade neste ano, retirada do livro do Êxodo, nos traz aquele momento em que, após o povo ter ouvido todas as palavras do Senhor e todos os seus decretos, se comprometem a fazer tudo o que disse o Senhor por meio do seu servo Moisés. Em vista disso, com o intuito de selar a aliança entre o povo e Deus, simbolizado no altar, Moisés derramou o sangue de uma única vítima sobre o altar, e depois que o povo reiterou seu compromisso de obedecer ao Senhor, aspergiu também o sangue sobre todos eles. A segunda leitura da carta aos Hebreus, dentro do contexto da nova aliança, destaca que o sangue de Cristo, vítima imaculada, nos purificou verdadeiramente dos nossos pecados, nos dando então a graça da herança eterna, pois seu sacrifício é infinitamente superior aos sacrifícios antigos, uma vez que Cristo é ao mesmo tempo sacerdote, o altar e o cordeiro. Com isso, podemos agora oferecer a Deus um culto espiritual agradável. Caso você esteja sendo esse católico bem meia boca, conformado com o mundo, lhe convido, no final desta reflexão, a olhar com mais atenção o que ocorre na cena da ceia, narrada a nós hoje pelo evangelista São Marcos, em que um detalhe também relacionado ao cálice, portanto, ao sangue de Cristo, nos impacta profundamente. Repare que Jesus, na hora de distribuir o pão, pronuncia que aquele pão é o seu corpo, no momento mesmo em que o entrega aos seus convivas. Agora prestem bastante atenção. Já com o cálice, há um detalhe que nos escapa à vista. Pegue depois o Evangelho e releia para você ver. Ocorre que Jesus entrega o cálice e todos bebem dele. Isso está no versículo 23. E só depois de terem tomado é que Jesus diz: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. É o que se encontra no versículo 24. Tá bom, o que tem aqui de diferente? O ensinamento que aqui tiramos é que Jesus torna os seus amigos, isto é, nós que bebemos o seu sangue, Ele os torna em cálices do seu amor. Eles, em algum momento, terão de derramar o sangue desse cálice como testemunho de sua fé no Cristo Senhor. Que a Virgem Maria, aquela que se manteve de pé até a hora da cruz do sacrifício, interceda por nós, para que também nós possamos, diante de um mundo tão cheio de seduções e perseguições, estarmos dispostos e sempre prontos a testemunharmos nossa fé em Jesus Cristo. Ainda que essa atitude nos leve também a uma morte de cruz, a derramar nosso cálice como testemunho de nossa fidelidade à aliança de Deus conosco. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.